Olá, gente, vamos agora para a terceira videoaula, né? Essa videoaula vai agora fazer o processo de modelagem através da aplicação da construção por curvas, né? Superfícies e seus fechamentos. E isso vai acontecer através de poligonais ou curvas, certo? E depois a gente vai fazer alguns procedimentos para criar esses volumes. Eu vou começar aqui, por exemplo, antes de fazer uma poligonal ou uma curva, eu vou checar como é que está o plano de referência desse objeto, desse modelo, né? Desse plano de perspectiva aqui. Então eu vou clicar com o botão scroll do mouse, vou apertar nesse modo de visualização aqui com o botão esquerdo, e aí ele vai aparecer aqui esse plano de referência que está aqui embaixo, então ok, ele está ali no plano XY na origem. Então clico de novo aqui nesse botão do scroll, né? E aperto agora no modo de renderização para ficar mais agradável a visualização. Aí agora eu venho aqui na ferramenta Polyline, né? Poligonal, clico nela, aí eu vou fazer procedimento parecido com o procedimento do AutoCAD. Clico num ponto, né, direciono, né, aqui eu posso apertar F8, igual ao AutoCAD, habilitando ou desabilitando F8. E aqui, por exemplo, eu vou digitar aqui nessa profundidade, uma distância de 15, Enter, e aí dou um clique. Nessa outra distância, eu vou digitar 5, Enter, dou um clique, digito aqui mais uma vez 15, Enter, tem que dar um clique para encerrar, tá, gente? Essa é a diferença para o AutoCAD. E aqui ó, eu vou dar um clique aqui e ele finaliza. Então eu tenho uma primeira superfície aqui. Se eu quiser, a primeira superfície não, a primeira poligonal. Se eu quisesse criar uma curva, então eu teria uma outra opção, certo? Eu teria que selecionar aqui na poligonal algumas outras opções que a gente tem aqui. Mas por enquanto eu vou selecionar a poligonal. Poderia, por exemplo, digitar curve, C-U-R-V-E. Curve, né, que é uma curva, e a gente selecionaria uma curva. Eu poderia clicar aqui, e clicando e gerando uma superfície mais sinuosa. Então eu vou manter aqui com a minha polyline. Eu vou fazer agora o seguinte, ó, vamos copiar uma base dessa aqui para cima. Como é que eu faço isso? Usando o Gumball, tá? Eu clico na poligonal, percebam que aqui eu vou copiar só a poligonal, não vou extrudir ou extrudar essa coisa toda. Eu quero uma poligonal lá em cima para manipular, tá? Então eu cliquei nela. Aí aqui, ó, pressiono o Alt, deixo ele pressionado e clico aqui na seta azul. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 22, vou colocar 25 metros, 25, Enter. Eu dou um zoom aqui saindo e vejo aqui que ele está aqui em cima. Aí aqui eu tenho uma base, gente, que é exatamente de colocação do objeto lá em cima, né? Eu posso manipular isso e depois fechar. Eu vou, se eu quiser usar primeira metodologia aqui é o seguinte, é eu criar as poligonais diferentes e usar o comando Loft, né? L-O-F-T, Enter. Aí eu vou clicar no de base, clicar no de cima, aperto o Enter, vai aparecer essa direção de contorno para a superfície, aperto o Enter. E ok, tá? Então ela cria mais ou menos com essa característica aqui. Eu continuo a ter a curva aqui em cima e agora eu tenho a superfície. Eu tenho também a curvinha lá de baixo. Tá? Depois que eu faço isso, ele fica aberto, né? Em cima e embaixo. E aí eu posso fazer assim, ó. Clico aqui na figura, né? E aperto Cap e digito, né? Cap, C-A-P, Enter. Aí no Cap ele fecha embaixo e em cima, né? Embaixo lá em cima. Então isso é o procedimento fazendo as curvas, né? Embaixo e em cima, criando pelo Loft, né? O contorno e depois fazendo o Cap para fechar. Por outro lado, tem uma metodologia também que eu posso fazer que é a seguinte. Se eu clicar aqui e apertar aqui em Delete, né, eu tenho só o contorno de baixo e o de cima. Eu posso clicar nesse de cima e selecionar, ó, vocês estão vendo que quando eu cliquei no de cima ficaram 4 bolinhas brancas, eu posso da esquerda para a direita escolher um vértice desse, ó, e fazer isso aqui, ó. Por exemplo, clicar nessa seta azul e colocar aqui 2 metros, Enter. Então ela tem esse tipo de desenho agora. E aí eu posso acionar o Loft, né? L-O-F-T, Enter, ele vai interpolar uma superfície entre essas duas curvas. Clico na primeira, clico na segunda, confirmo, vai dar a setinha de direção, confirmo mais uma vez no Enter. E dou um OK.
Então eu tenho esse tipo de situação e eu posso dar o comando cap, cap, enter, seleciono a figura e concluo ali com mais um enter, certo? Então eu tenho esse tipo de situação também. E aí eu poderia reaplicar agora todos aqueles conceitos do Gumball, né? Por exemplo, selecionando aqui Ctrl Shift no teclado e deixando pressionado e vou navegar por tudo e selecionando essa aresta aqui. E aí quando eu clicar aqui no azulzinho, posso colocar menos 3, Enter, e aí ele vai ter esse desenho aqui, tá? Então isso é a aplicação do Loft e suas manipulações posteriores, né? Exatamente aqui do Gumball, como a gente já fez no vídeo anterior. Agora eu vou fazer com extrusão, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa linha aqui, delete, vou pegar essa outra e também vou deletar. Eu vou fazer o seguinte, a partir dessa linha aqui, desse contorno aqui, ó, selecionei o contorno, vou apertar na bolinha, ó, aí vou apertar aqui em 20 metros, Enter, aí ele vai extrudar, tá? Com essa extrusão, eu tenho os contornos. A diferença aqui é a seguinte, eu tinha só um contorno e eu fui operar lá no de cima, né? Então, lá no do Loft eu teria que criar superfícies, 2 ou 3 ou quantas forem necessárias no meio, tá? Então, eu fiz essa extrusão, agora eu vou lá no Cap, CAP, Enter, seleciono a superfície, aperto Enter e ela se fecha embaixo e em cima. Aí suponhamos, gente, que a partir desse mesmo volume eu quisesse fazer algum tipo de arredondamento em alguma aresta dessa, né? Então tem um comando também que é relativamente bem utilizado, que é o Fillet Edge. Então eu vou digitar F-I-L-L-E-T, Edge, né? Ele já aparece aqui lá na caixa de diálogo. Aí ele vai dizer assim, ó, qual é o tamanho, né? Ó, o raio. Então o próximo raio aqui eu vou digitar que esse aqui está com 1, eu vou clicar aqui em cima do objeto, está com 1, eu vou clicar, por exemplo, 0.5 Enter. E aí eu vou clicar na aresta correspondente e apertar Enter, né? E aí eu vou apertar Enter também de novo. E ela vai gerar esse recorte. Então se eu quiser gerar de novo, Enter, uma curvatura maior aqui. Aí eu vou clicar aqui no Next Radius, né, próximo raio, e vou digitar aqui, por exemplo, 2 metros, Enter. Então eu poderia, nesse caso, clicar, sei lá, nesse outro lado aqui, ó, Enter, Enter, e aí ele já criaria esse contorno. Isso aqui é aquela margem da primeira poligonal que a gente fez. Então, a partir disso, a gente tem essas possibilidades e daí por diante fazer operação booleana, né, que são as operações de soma, interseção e subtração nos sólidos.